Oi, gente. Boulos fez um discurso histórico na Câmara de Deputados, comparando os primeiros 100 dias de Lula com os 100 dias de Bolsonaro. E olha que ele se esqueceu de algumas coisas que eu vou acrescentar nesse vídeo, mas são 100 dias sem comparação, não é? A diferença realmente é muito grande. E eu sei que bolsonaristas vão querer virar isso para o lado deles, mas venhamos e convenhamos, as evidências estão todas do nosso lado. Vamos ouvir Boulos e depois eu vou tecer alguns comentários acrescentando mais coisas ao discurso de Boulos. Nos últimos dias, nós tivemos a controvérsia sobre os resultados apresentados pelo presidente Lula em 100 dias de governo. Sabemos que os 100 dias são sempre um marco simbólico. E a história nos ensina que o melhor critério para que a gente possa julgar o que um governante fez é a comparação. Nesses primeiros 100 dias, o presidente Lula retomou programas essenciais que haviam sido devastados, destruídos do Brasil. Retomou o programa Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional da nossa história, e que hoje teve a instalação da sua comissão mista. Retomou o programa Bolsa Família, pagando R$ 600 e mais 150 para cada criança. Retomou o programa Mais Médicos. Sobre o Bolsa Família, é importante dizer que o Bolsa Família traz ainda o elemento de vincular a presença das crianças nas escolas e a vacinação, e o governo Bolsonaro contribuiu decisivamente para a queda da cobertura vacinal. Enfim, Bolsa Família é muito importante por esses motivos também. Vamos falando dos Mais Médicos agora. Que o governo anterior tinha mandado embora, e com a previsão de 28 mil médicos no país, até o final desse ano. Mais do que isso, programa de agricultura familiar, reativou a Conab no combate à fome, tem mais, vou até ter que ler aqui de tanta coisa. Retomou o Ministério da Cultura e deu orçamento recorde de 10 bilhões para a cultura. Retomou as campanhas de vacinação infantil, acabou com a política de liberação indiscriminada de armas. E o Brasil recuperou respeito internacional. Depois de 6 anos, voltou a ser convidado para a reunião do G7. A história nos ensina que o melhor juiz é a comparação. O que Bolsonaro, no governo anterior, fez nos primeiros 100 dias? Vamos nos recordar. Eu preparei uma listinha aqui. Nos primeiros 100 dias de Bolsonaro, ele bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, Tarcísio. Nos primeiros 100 dias de Bolsonaro, ele instalou um cercadinho no Palácio do Alvorada, onde xingou e ofendeu durante 4 anos jornalistas, pessoas, cidadãos que estavam por lá, e disseminou fake news à torto e à direito. Nos primeiros 100 dias de Bolsonaro, um presidente da República se prestou a ir para uma rede social falar de Golden Shower. Para desviar a atenção, é sempre bom lembrar, né? Ele fez isso para desviar a atenção dos protestos que estavam existindo contra ele no carnaval. E ele quis falar mal da nossa cultura usando isso, não é? E querendo desviar que as pessoas estavam protestando contra ele. Mas enfim. Nos primeiros 100 dias de Bolsonaro, ele defendeu o torturador brilhante Ustra, o golpe de 1964, e ameaçou o Brasil com ditadura. E até hoje nós sentimos os efeitos disso quando tivemos o 8 de janeiro, quando tivemos constantes ameaças. No 7 de setembro, várias vezes o Bolsonaro voltou a ameaçar a democracia brasileira. Enfim, aquilo que ele fez antes de vir ao poder, ele continuou fazendo depois de estar no poder, incentivando o golpismo e atos antidemocráticos. A comparação fala por si só. E foram apenas 100 dias de governo Lula.
Temos mais de 1.300 dias desse governo para reconstruir o Brasil, retomar o rumo do combate à desigualdade, da distribuição de renda e do crescimento econômico no nosso país de uma forma sustentável. Se aqueles que defenderam um governo que negou vacinação no meio de uma pandemia e que deixou mais de 30 milhões de pessoas com fome, atacam os 100 dias do presidente Lula, é um sinal de que o governo está no caminho certo. Brilhante, Boulos, brilhante, 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 brilhante. Eu tenho muito a acrescentar no que o Boulos falou. E olha que ele falou bastante coisa, mas tem coisas a acrescentar sim. Porque nos primeiros 100 dias, Bolsonaro indicou Paulo Guedes e encaminhou a entrega do patrimônio brasileiro de mão beijada para o capital estrangeiro. E o governo Lula, nos primeiros 100 dias, paralisou as privatizações que visavam vender de mão beijada o nosso patrimônio. Bolsonaro, nos primeiros 100 dias, indicou um negacionista, o Ernesto de Araújo, para ser o ministro das Relações Exteriores. Lula indicou ministros como Nízia Trindade Lima, que são divulgadores e defensores da ciência, e pessoas em indicações de ministérios, em vários ministérios, que ajudaram o Brasil a recuperar o respeito da comunidade internacional no tema do aquecimento global, que é o grande tema hoje das relações internacionais, e que Bolsonaro tinha colocado a gente na latrina da história, tinha colocado a gente para ser o pária internacional, pelas indicações e pela postura que ele teve diante do INPE, demitindo o Ricardo Galvão quando ele avisou das queimadas da Amazônia. Nos primeiros 100 dias, Lula mostrou um compromisso de modificar a política de juros para combater os juros abusivos que vão graçando, e Bolsonaro tem no seu indicado ao Banco Central, não é, aquele que continua fazendo uma política de juros que é contrária ao crescimento do Brasil. Lula indicou uma pessoa para a Petrobras que está discutindo e está encaminhando a modificação da política de preços da Petrobras para acabar com a paridade internacional de preços, o PPI. Né? E o governo Bolsonaro simplesmente manteve o PPI e nunca o questionou. O governo Lula retomou o fundo da Amazônia, que tinha sido abandonado pelo governo Bolsonaro e pelo governo Temer, especialmente durante a gestão Bolsonaro. O fundo da Amazônia foi abandonado e agora não só a Alemanha, como os Estados Unidos investem. O governo Lula tocou o dedo na ferida das importações e agora a Shein vai fazer fábricas no Brasil, criando 100 mil empregos aqui, enquanto o Bolsonaro estava prometendo isenções apenas para o populismo, e agora o governo Lula vai ajudar a criar empregos em território nacional. Essas são algumas das diferenças que a gente pode citar, mas existem muitas outras, especialmente nos ministérios, onde a diferença é ainda mais profunda. No Ministério da Educação, então, nem se fala. Às vezes eu quero até esquecer figuras como o Vélez, Weintraub, entre outros, que sentaram numa cadeira que já foi de Darcy Ribeiro, que deveria ter sido de outras pessoas como Anísio Teixeira e Paulo Freire, que revolucionaram a educação brasileira e que hoje, felizmente, tem uma pessoa como Camilo Santana, que é alguém ligado ao projeto no Ceará que revolucionou a educação lá. As diferenças são muito profundas. Enquanto gente como Tarcísio quer te retirar o nome de Paulo Freire, tem gente que quer aprender com um grande mestre que inspira a melhor educação do planeta Terra, que é a educação na Finlândia. As diferenças são muito grandes. E eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas saibam de quão profundas são essas diferenças e, portanto, são 100 dias sem nenhuma
comparação possível. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Em breve teremos mais cursos para vocês, cursos inclusive que vão ajudar na formação de vocês. Conto com o apoio de vocês nessas iniciativas. Um abração e até o próximo vídeo.